Boa tarde, oitavo ano. Vamos hoje a mais uma correção comentada das nossas atividades. Fiquem bastante atentos, tá bom? Prestando atenção a cada uma das questões para ver se vocês responderam de maneira correta. Ao terminar de assistir a essa videocorreção, abram o PDF que tem a correção por escrito para que vocês possam conferir e realizar a correção na atividade de vocês. Questão de número 1. Identifique os sujeitos dos verbos destacados a seguir e classifique-os em simples, composto ou oculto. Bem, gente, eu vou fazer aqui uma recapitulação bem rápida dos tipos de sujeito. Nós estamos estudando o sujeito simples, o sujeito composto, que são os sujeitos que nós podemos ver, identificar visivelmente na frase, e o sujeito oculto, que é aquele que a gente consegue saber quem ele é, porém ele não está ali na frase sendo visto, tá bom? Por isso que o nome dele é oculto. O sujeito simples é aquele que possui um núcleo, uma palavra importante, e o composto é aquele que possui duas ou mais palavrinhas importantes ou núcleos. Vamos à letra A. A festa continuou madrugada afora. Nós temos aí o verbo continuou. Todas as vezes que nós precisarmos identificar o sujeito, a gente faz aquela perguntinha para o verbo. Quem continuou? E aí a gente descobre que foi a festa, não é isso? Então, a festa é o nosso sujeito. Como nós estamos vendo o sujeito, é possível nós vermos o sujeito, ou ele é simples, ou ele é composto. Vamos agora saber quantos núcleos ele tem. Se tiver um, simples. Se tiver mais de um, composto. A festa, eu tenho aqui um substantivo, né? Uma palavra que é mais importante, que é festa. Então, se eu tenho um núcleo, sujeito simples. Beleza? Letra B. Preciso de seu carinho para me sentir segura. O verbo aqui é preciso. Vamos à pergunta para descobrir o sujeito. Quem que precisa de alguma coisa aí? Professora, eu não estou vendo. Preciso. Quem é que preciso? Eu preciso. Então, eu sei quem é o sujeito, mas eu não estou vendo o sujeito. Então, é porque ele é oculto. Isso. Então, vamos lá. Sujeito oculto, eu. Encerrou satisfeito a reunião o diretor da empresa. Verbo encerrou. Quem foi que encerrou alguma coisa aí? Quem encerrou essa reunião? O diretor da empresa. Então, se eu estou vendo, ele é simples ou composto. Vamos agora saber qual é o núcleo. De quem exatamente eu estou falando aí? Diretor. Esse ozinho só significa dizer que é do gênero masculino. E da empresa está especificando que não é um diretor qualquer. Então, eu tenho apenas um núcleo diretor, porém, portanto, o sujeito é simples. Vamos lá. Letra D. O carro partiu. Ao dobrar a primeira esquina, derrapou. Aqui eu tenho duas frases. Vamos começar pela primeira. O carro partiu. Partiu. Quem foi que partiu? O carro. Então, se eu estou vendo, ele é simples ou composto. Vamos lá. Qual é o substantivo núcleo aí? Carro, não é isso? Então, se eu só tenho um núcleo, sujeito simples. Vamos à segunda frase da letra D. Ao dobrar a primeira esquina, derrapou. Quem derrapou? Eu sei porque eu vi lá na primeira frase que foi ele, o carro. Ele derrapou o carro, mas ele não está sendo visto nessa frase aqui. Então, eu chamo ele de sujeito oculto. Certo, gente? Então, o primeiro, sujeito simples. E o segundo, sujeito oculto. Casaram-se no ano passado Maria e João. O verbo aí é casaram-se. Quem foi que casou no ano passado? Maria e João. Então, se eu estou vendo o sujeito, ele não é oculto, ele é simples ou composto. Vamos saber de quem eu estou falando exatamente, qual é o núcleo aqui? Maria, João. Se eu tenho dois núcleos, eu tenho um sujeito composto. Beleza. Letra F. Estudo e dedicação são essenciais para a aprovação. O verbo aí é o são. Quem que são essenciais? Estudo e dedicação. Eu estou vendo o sujeito, logo ele é simples ou composto. Vamos lá. Palavrinha mais importante? Estudo, dedicação. Dois núcleos, sujeito, composto.
Pronto. Vamos à questão de número 2. O sujeito, sendo um dos termos da oração, deve aparecer, evidentemente, dentro dos limites dessa oração. Compare os dois itens a seguir e, levando em conta a informação acima, faça o que se pede. Número 1. Os torcedores criticaram o jogador. O jogador abandonou a seleção. Número 2. Os torcedores criticaram o jogador. Ele abandonou a seleção. Vamos lá? Letra A. Na primeiro exemplo, o sujeito da segunda oração é representado por um substantivo. Vamos devagarzinho. No número 1, o sujeito da segunda oração. Então, vamos lá. Os torcedores criticaram o jogador. Essa é a primeira oração. Eu estou querendo saber do sujeito da segunda. Então, vamos ler a segunda. O jogador abandonou a seleção. Ele disse que o sujeito é representado por um substantivo. Vamos descobrir quem é o sujeito da segunda oração? Primeiro a gente acha o verbo. Abandonou. Quem abandonou? O jogador. Isso. Então, o jogador é o sujeito. Eu quero saber do núcleo. A palavrinha mais importante é o ou é jogador? Claro que é jogador. Não é isso? Então, aqui está dizendo que é representado por um substantivo. Isso. Jogador é um substantivo. Então, quem é? Jogador. Eu botei o ozinho aqui entre parênteses para você saber que ele não é o núcleo, tá? Ele é só uma desinência do gênero, desinência não, um identificador do gênero masculino, para dizer que jogador é um substantivo masculino. Se fosse A, seria jogadora, seria um artigo que representa o gênero feminino. Mas aqui a resposta, o substantivo é jogador. Vamos à letra B. Em relação a 2, os torcedores criticaram o jogador, ele abandonou a seleção. Eu estou perguntando que pronome funciona como sujeito da segunda oração. Então, vamos para a segunda oração. Ele abandonou a seleção. O verbo é o mesmo, abandonou. Quem foi que abandonou a seleção? Ele. Então, já está dizendo que pronome funciona como sujeito? Ele, que é um pronome. Na questão anterior era um substantivo, jogador. Aqui é um pronome, ele. Certo? Tá aqui a resposta. A que palavra da oração anterior esse pronome se refere? Gente, ele é um pronome, está se referindo ao nome que foi dito na oração anterior. Ele. Quem foi que abandonou? Ele. Ele quem? O jogador. Não é isso? Então, se refere a quem? Ao jogador, que está lá na oração anterior. Próximo pontinho. Por que a palavra jogador não pode ser o sujeito da segunda oração? Olha aí, ó. Ele abandonou a seleção. Quem abandonou foi ele. Então, sujeito, nós respondemos no primeiro pontinho, é ele. Aí, no segundo pontinho, perguntar a quem ele se refere, a jogador. Então, por que jogador não é o sujeito, e sim o ele? Porque jogador não aparece na segunda oração. Ele está oculto, né? Dá pra gente subentender, porque a gente descobriu que ele está na primeira oração. Então, porque o sujeito ele é um termo que aparece, né, dentro da oração. E a palavra jogador, ela não aparece na segunda oração, ela aparece na primeira. É por isso que não podemos chamar de sujeito. Questão 3. Releia o trecho a seguir e responda ao que se pede. A todo instante, torcemos por Marcelo, pela resposta que procura, pela paz. Letra A. O sujeito de procura não está explícito, ou seja, eu não estou vendo, né? Mas eu identifico ele pelo contexto. Identifique-o e explique como você chegou a essa conclusão. Vamos lá? Olha, tá lá na segunda oração. Pela resposta que procura. Quem é que procura? Tá escrito aqui, você tá vendo na segunda oração? Não, mas você consegue porque você viu na primeira oração. A todo instante, torcemos por Marcelo. Pela resposta que procura. Quem é que procura? Marcelo. Mas só que Marcelo não está escrito aqui na segunda oração. Então, eu identifiquei e eu vou dizer que eu sei que é Marcelo, por quê? Porque é possível perceber quem procura a resposta, que é o Marcelo, que ele está lá na primeira oração. Tá bom? Letra B. De acordo com a letra A,
classificado o sujeito do verbo chegou? E aí, gente, eu quero dar uma pausazinha aqui para explicar para vocês que aqui foi um erro que veio de digitação. Aqui não é chegou. Eu quero que vocês peguem agora a atividade e modifiquem esse chegou aí. Vamos voltar bem aqui na correção. Vamos lá. Na letra A, a gente vê que o verbo é procura. A todo instante torcemos por Marcelo, pela resposta que procura, não é isso? A gente descobriu que aqui, ó, quem procura? Marcelo, mas está oculto. Eu não estou vendo aqui o nome Marcelo na segunda oração. Então, eu disse que eu sei que é Marcelo, né? Pelo contexto. Por quê? Porque eu descobri a partir da primeira oração. Então, agora na letra B, era para dizer assim, de acordo com a letra A, como é classificado o sujeito do verbo procura? Eu vou classificar ele como sujeito oculto ou elíptico, porque ele não está na segunda oração, mas a gente conseguiu identificar. Beleza, gente? E é isso aí. A nossa videocorreção de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.